Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje teremos o tema O Processo do Mestre Jesus. Você já parou para pensar no que realmente fez de Jesus o Mestre? Neste vídeo, veremos a jornada de transformação, crescimento e autodescoberta que moldou a figura histórica e espiritual de Jesus. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Então vamos lá. A Bíblia é um livro que não apenas conta histórias, mas revela processos, ensina princípios e nos convida a enxergar a vida com a perspectiva de Deus. Quando olhamos para a trajetória de Jesus, muitas vezes focamos em seu ministério público, nos milagres, nas pregações e nas curas. Mas existe uma parte silenciosa, pouco detalhada nas Escrituras, que é exatamente valiosa: os anos de preparação, crescimento e desenvolvimento de Jesus. Jesus experimentou os processos comuns, mas sendo continuamente moldado pelo Pai. O processo faz parte do propósito, e até mesmo nos bastidores, Deus está formando algo grandioso em nós. Em Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiraram a sua inteligência e resposta. Quando olhamos para Jesus, reconhecemos imediatamente o Mestre, aquele que ensinava multidões, curava enfermos e realizava milagres. Sabemos que ele iniciou seu ministério público aos 30 anos, como citado em Lucas 3:23. Mas muitas vezes esquecemos de olhar com carinho e atenção para tudo o que aconteceu antes disso. Jesus viveu anos de formação, de silêncio aos olhos do mundo, mas profundamente ativo aos olhos do Pai. A Bíblia nos mostra, de forma breve, a infância de Jesus, quando aos 12 anos ele é encontrado no templo, ouvindo e fazendo perguntas aos doutores da lei. Isso revela que ele estava em constante crescimento, tanto em sabedoria quanto em graça, diante de Deus e dos homens. O próprio Deus permitiu que Jesus vivesse o processo, a construção diária de quem ele seria no cumprimento da sua missão. Assim como Jesus não pulou etapas, nós também somos convidados a compreender que os processos fazem parte do propósito. Deus não se esquece dos detalhes da nossa história, e a cada fase, por mais simples ou comum que pareça que seja, até cansativa, é um tijolo na construção daquilo que ele sonhou para nós. Em Isaías capítulo 7, versículos 14 e 15, diz que: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Jesus foi uma criança que aprendeu a andar, a falar e a obedecer, que sentiu dores, frio e fome. Foi um adolescente, como qualquer outro, precisou lidar com as mudanças da vida. Foi um adulto que trabalhou como carpinteiro, conhecendo o suor, o cansaço físico e certamente também os desafios emocionais e sociais da sua época. É extraordinário pensar que o Filho de Deus viveu o ordinário da vida. Isso nos mostra que Deus também se importa com os nossos processos comuns, com os dias simples, com os bastidores, onde ninguém vê. Jesus não apenas veio para morrer, mas também para viver entre nós, entender nossa dor e ser exemplo até nas coisas pequenas. E ele o fez. O silêncio das Escrituras sobre os muitos anos da vida de Jesus não significa de falta de propósito, mas um lembrete poderoso de que Deus trabalha nos bastidores. Assim como ele moldou o caráter do seu filho, ele também molda o nosso, muitas vezes no secreto, longe dos aplausos e dos olhares, mas debaixo do seu olhar atento e amoroso. Fomos criados por Deus e moldados por Ele. Quando aprendemos a valorizar e a priorizar o secreto, Deus nos envia para o público se for da vontade dele. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz que: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus foi sonhado por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele veio com um propósito específico, e tudo em sua vida foi aliado ao plano do Pai. O mesmo acontece conosco.
Em Efésios 2:10 declara: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Por mais que as Escrituras não relatem cada detalhe da vida de Jesus, sabemos que cada momento contribui para aquilo que ele cumpriria no seu ministério, e isso nos aproxima dele. Se ele, sendo Deus, passou pelo processo, quanto mais nós. Precisamos abraçar o caminho que Deus nos preparou. Ele conhece os nossos bastidores, nossas lutas silenciosas e nossos dias comuns. Portanto, nunca subestime os seus processos. Nunca ache que seus dias sem grandes feitos são dias desperdiçados. Cada fase, cada dificuldade, cada aprendizado é parte da história que Deus está escrevendo em você. Assim como Jesus foi moldado para que Deus agisse através dele, nós também somos preparados diariamente para sermos instrumentos do reino, sendo no palco, sendo no bastidor, seja no extraordinário ou no ordinário. Gostaram do vídeo de hoje? Se esse vídeo te edificou, eu peço que você deixe um like, comenta, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Desde já, eu lhe agradeço e nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.